Como é que é? Estamos aqui na primeira partida do grupo B e o grupo C. É a segunda partida do dia. Temos aqui a visão da Elion Garay. Quem está a liderar o grupo B é a RVL com 50 pontos, 12 abates. Quem está a liderar o grupo C é Ricos com 15 pontos, com 45 pontos e 15 abates. A Elion já pegou ali hangar. Temos aqui na visão da Line D que foi para Riverside. Temos aqui a visão da DG77 que está caindo ali em Sentosa. Temos aqui na visão da Mons Crushers que está em Cotatua. Visão aqui da NS que está em Shipyard. Tem uma visão aqui da A41 que está em Clock. Vamos aqui para a visão da LCP. LCP está em Bulseye. Temos aqui a visão da Rev. Rev está em Mars Electric. E é isso, tropa. Vamos puxar aqui a visão dos Ricos. Da Slash, Ricos está ali em 1000, por isso é que a line D recuou. Temos aqui a visão do Donald. Eita. Aqui vai ter trocação, tropa. Vai ter trocação aqui entre RVL. O Binda já está ali em posição de combate. Vai ter trocação aqui entre RVL e... Mano, vamos manter aqui a visão na RVL. Temos aqui a visão do Hyper. Hyper ali está com sua M60 e com sua AN94. Vamos puxar aqui agora a visão da DG77. DG foi lutar ali embaixo. Então vamos puxar aqui a visão da Assassinos ali que está em Keraton. E temos aqui a visão da Gon. A Gon está aqui em Bimazaki. Pegou meio de safe, é isso, tropa. Tá tranquilo, tá favorável. Como eu estava dizendo, tropa, já dei ali um resumo dos grupos e de quem está liderando ali os grupos. E tem quem é líder de abate agora é Slayers, que fez 30 abates em um dia, tropa. 30 abates foi isso, tropa. A Slayers fez ali 30 abates em um dia só. O Riz ali tá bugado, o Riz ali bugou. Não bugou não. Por um momento pensei que foi a minha raid, mas nós estamos aqui na visão do Ilfran, já pegou ali só a Barret. Estamos aqui na visão da Line D. Line D também indo para Keraton. Line D indo para Keraton pode encontrar a Assassinos, tropa. Assassinos já tá aqui na Casa Verde de Keraton. Assim tá ali na Casa Verde de Keraton. Estamos aí na zona da L1. A L1 matando ali. Hangar, tá tranquilo, mano. Grupo B, o grupo C tá calmo, tropa. Tudo calmo. RVL também que lutando Sentosa, tranquilo. A L1 ali em hangar de novo. Além de vai recuando de novo, acho que já teve ali a noção de que... Acho que já teve noção dos adversários ali em... Estamos aqui na zona do Wolf. O Wolf já tem noção, vai ali bugando a mira. Tropa, tá tranquilo aí, tá tranquilo. De notar que aqui os jogadores, pelo menos o Wolf, o Trigon e o Santuza. Não, mano, falo nada, tropa. Falo nada, a DG vai pegando ali a parte superior de... A DG vai pegando aqui a parte superior de Sentosa. Provavelmente vai tentar pescar ali algum abate para cima do jogador, para cima de algum jogador de RVL, se tiver solto. Temos aqui o Hyper, lutando ali o Binda. Também, mano, tá tranquilo, tropa, tá tranquilo. Jogando, mano, o grupo tá calmo, estão jogando mais pela estratégia. Nenhuma equipe, as lines que tiveram, que provavelmente podiam trocar de início, ali recuaram. Tropa, tá tranquilo. Mas, mano, acho que vai ter confronto aqui entre DG77 e RVL. Vamos ter aqui a noção da CIF. Se fechou mais Clock Tower em hangar. Bimazaki também. Aí nessa entraram dois jogadores. Já pegou aqui a negativa de Shipyard. Vai rotacionar ali para Riverside. Vamos aqui a visão da 4-1. Lutando de boas. Clock. Tá tranquilo ali em Clock. Macoia vai ali comendo cogumelo. LCP. A LCP já chegou aqui em Chip. O Malone ali tá na casa de cão. Tá ali na casinha de cão. Tropa, tá tranquilo. Enquanto o Macone não, família, é o Malone, tropa. O Malone, tem uma visão do Macone e do Diablo, que estão lutando ali em Factor. A Rev dividiu em dois. O Campos vai pegar aqui a Guarita. Campos pegou ali a Guarita. O Anderson da A41 também vai pegando ali a Guarita central de Clock. O Lucifer da NS também. Mano, tá tranquilo, tropa, tá tranquilo. Nenhuma das lines aqui tentou puxar. Nenhuma das lines aqui puxou o rush, mano. Que é bad. Calda, tudo tranquilo, meu filho. Tudo tranquilo ali, um jogo estático. Muito parado, tropa. A
A RVL já chegou aqui em Cape Town e já estão ali na parte superior das casas amarelas. Assassinos aqui estão em Keraton, nas casas de baixo. Temos aqui a line D, marcando também a guarida central, também aqui na visão do Castela e do Judson. Acho que é isso, tropa, acho que é Judson, né? Acho eu. Se eu tiver lendo. Mas também, mano, se for pra ler SRTJ, DSN, mano, mas ninguém vai ler isso, tropa. Isso nem é ler, é só letra, família, tá ligado? Mano, jogo muito estático, mano, jogo muito parado aqui. Aqui entre o grupo B e o grupo C. Como é que nós vamos do Crack da Ricos. Como é que nós vamos do Predator. Ricos ali martendo o dress formal. O dress formal não, o dress oficial, acho eu, que é o dress oficial do Ricos. Que ele... A calça jazz e a camisa aí, o fatinho, a camisa do fatinho azul. O Hyper já levou um dos jogadores da Moss Crusher. Vamos pegar aqui a visão do Waze. Waze fugindo ali para a parte de baixo de Keraton. Eita! O Blaze já levou mais um jogador. Falou nada, tropa. Até meu coração ficou parado, tropa. Mentira, Paulo, não. O Ben dali já foi ganhar uma batalha ali para cima do Knife ali da Moss Crusher. Vamos puxar aqui a visão da line D que estava em trocação, porque o Blaze ganhou ali um abate. Tropa, o Blaze ganhou a batalha ali para cima do Madara. Eita, já derrubaram ali o Santuza. Estamos aqui na visão do Fini. Fini tá jogando muito de Barret, mano. Se tirar a cabeça vai tomar, tropa. Se tirar a cabeça vai tomar. Já meteram ali muita bala. Fini ali bugou. Desperdiçou um tiro ali de Barret. Mano, um tiro na cabeça de Barret pode puxar a line pro rush, tropa. O Dragon aqui vai tomando muita bala. Só sobrou com 20. Ele divide também aqui na visão do Santuza. Vejam aqui a visão do Dragon. Mano, toda a line D na guarita pode sofrer ali. Mano, uma granada espanta toda a line D da guarita. E a DGL já flanqueou. Tem um fininho de Barret. 123 ali. Mano, o fininho não sabe bugar a Barret, mano. Não sabe. Não tá deixando ali recarregar. Tá deixando ali recarregar, mano. Vamos puxar aqui a visão do King. King tá com sua... Tá de grossa? Não. Tá desse cara, acho eu. Vamos aqui a visão do Doctor. Vamos puxar aí. Mano, jogo muito estático, mano. Jogo aqui muito parado. Vamos ser um pouco aí desse mimimi. Mano, tem line D. Tem line Gone. Na guarita central de Clock. Tem... Pera, vamos puxar aqui a visão. Tem a L1 na guaritas centrais de Clock, uma das guaritas. Tem a 41 também numa guarita. Uma coisa ali farmando gelo. E tem a line Gone que também tá numa das guaritas centrais. Tropa. Um lança nessas guaritas, mano, faz barulho, tropa, faz trago, mano, faz trago. Imagina ali, um alone chegando de lança pra... Eita, a Danger ali. Um alone chegando de lança pra 3 guaritas, tropa, já são 10 abates ali na conta dele. Mano, 10 abates são 20 pontos, coisa boa. Estamos aqui na zona da RVL que tá entrando ali em pique. Tem visão aqui do Crack da Ricos. Tá em Bima. Jogo muito parado, tropa. Jogo muito parado, família. Eita, tem um Blaze aqui. O Blaze da line D vai ali rajando o gelo. O que acontece é que a Days Gone deve passar, mano. A Days Gone quer tentar pegar a safe. E a safe bateu aqui. A safe tá muito a favor. Muita bala amarela ali. Já derrubaram o primeiro jogador ali. O Tigon já derrubou ali o primeiro jogador da Days Gone. Aí o primeiro não, é o segundo. Mano, a safe tá muito a favor. Vão tentar ali salvar. A Days Gone não puxa pro rush, tropa. O Doctor já meteu ali a boa, já flanqueou. A line D não puxa para... Mano, se a line D puxasse ali pro rush, tenho quase certeza que conseguirá ganhar ali a bate pra cima dos jogadores da DG. O Doctor aqui flanqueou, tá meteu o pé, tropa. Tomou bala ali o King da DG. Mano.
Quanto desperdício de munição, Wolf. Quanto desperdício de munição, tropa. Eita. O Dragon ali já tomou o famoso. O Dragon ali foi pro chão. Estão fazendo ali a boa do Dragon. Ah, tem aqui o Doctor marcando na guarita. Tá na guarita de Mars. Não, guarita de Mars não. Aquela guarita que tá na ponte. A saída ou a entrada de Sentosa. 199. O Fininho caiu ali. Mas vai ser... Mano, o Fininho já foi, tropa. Porque já tá batendo ali a segunda safe. É, tropa, batendo ali a segunda safe não tem como. O Dragon só tem com 14 de vida, conseguiu ali adiantar. O Santuza ficou para trás, o Dragon já levou o Fininho ali. Ação 2 já bate na conta da Line D para cima da DG. O Wolf aqui acho que tá bugado. Temos aqui a visão do Blaze. O Blaze tá de AW, tá tomando muita bala, já foi pro chão ali, meteu seu girinho, mas não serviu para nada. O Dragon aqui pode cair não. Santuza também tá tomando dano para 6, será que vai salvar? É, vai salvar, tropa 4x2 ali. A Days Gone meteu o pé, vamos puxar aqui a visão do Waze da... Eita, tem rush aqui para cima do Waze, já derrubou um ali. Já ganhou a batalha para cima do Lucifer, 2x1. Já meteu ali muita bala amarela para cima do outro jogador da NS. Tem trocação, tropa. A NS entrou só 2. Muito capa amarela ali. Num 2x1 de ANS Carry do Lucifer. O Waze ali levou a boy, já garantiu volta. A primeira equipa a voltar para o lobby aqui é a ANS. O Waze ali já garantiu 2 abates ali num 2x1. O Wolf aí tá bugado. O Blaze caiu lá. Então tem trocação, tropa. É, será que estão a bater de frente com o Ricos? Será que lá ainda tá batendo com o Ricos? Não, o Ricos tá em trocação. Aqui tem uma visão do Predator, marcando ali com sua rambão. Mano, o Predator tá parado ali, de boas. Tem uma visão do Crack. O Riz ali tomou um capa. O Hyper aqui tá no chão. Estamos na visão do... O Hyper tá no chão, mas vai dar pra fazer... Mano... É, tropa, é um jogo estático, muito parado. Prepara aí a leitura, tropa, a visão, pra poder ler o rodapé, família. Porque agora é hora. O Blaze ali foi eliminado, o Santuza foi eliminado. A Line Gone aqui vai marcando ainda, tá fora dessa, mano. Todas as lines que marcaram, todas as lines, o Wolf também foi eliminado. Todas as lines que marcaram as guaritas centrais. Todas as lines que marcaram as guaritas centrais não estão safe, tropa. Então aqui vai ter... Eita, o Wolf já tá no chão, o Macone. A Rev chegou ali por trás. Tem uma visão do Garite metendo muita bala amarela ali. A Rev chegou ali por trás da... Por trás da AL1. Estamos aqui na visão do Castela. O Malone já levou. Mano, só sobrou. Sobrou apenas o Macon tá ali no chão. O Crack já levou o pausudo da LCP. Mano, lê o rodapé, tropa. Jogo muito parado aqui, muito estático. Agora é o momento de ler o rodapé. Tem trocação aqui entre LCP e Ricos. O Dragon já levou ali o Nuno de da Ricos. O Malone levou ali o Garite e a Aileen já voltou pro lobby. Tem trocação aqui. Eita! Ricos, mano, os Ricos aqui vieram pra cima porque tem um jogador de lança, mano. Não, lança não, tá de... Já ganhou ali o abate e caiu, tropa. Ganhou ali o abate e caiu. A LCP já foi eliminada. Tem aqui a visão da Line Gone, que vai tentar pegar a safe ali. Tá tomando muita bala. Já derrubaram ali o Baby da NT. O King já ganhou a bala ali pra cima do último jogador. Mano, lê o rodapé, tropa. Lê o rodapé, família. Lê o rodapé. O Binda já ganhou a bate pra cima do Rizzi. 3 abates aqui só na conta do Binda. Mano, o jogo tava muito parado, tropa. O Anderson ganhou uma batalha pra cima do WR e da NT que tá jogando pra Line Gone. O Castela morreu ali uma... Mano, lê o rodapé, tropa. Lê o rodapé. Não tem como, família. É só ler o rodapé aqui. O Croc tá descendo ali pra Bima. Vai tentar o máximo de pontos de posição conseguir. O McCoy ali... O McCoy voltou pro lobby ali. Tem trocação aqui entre Rev e... Mano, tô... Entendi nada, tropa. Mas tem trocação aqui entre Rev e A41. Campos ali tá tomando muito dano pra safe. O Sensei já levou ali o Mano, não entendi nada. Lê o rodapé, tropa. Só sobraram 2 jogadores ali da 4-1.
O corno ali vai marcando com sua SKS. O Alaj vai pro luxo, não, vai pro luxo, não. Mano, o Waze aqui tá pegando, tá jogando muito, tá pegando muitos pontos de posição aqui. Só sobrou o crack da Ricos, que tá pegando ali pontos de posição. Temos aqui a visão do Donald da RVL. LCP já foi eliminado aqui, tem uma visão da ES também. Tá jogando muito, vai entrando ali em Bima. 13 vivos, mano, nem dá pra dizer quem tá vivo, mano. É só virar ele o rodapé, família. Temos aqui a visão do Crack, tá com sua SVD, vai marcando ali na antena. Lembrando que o Corno e o Alaj vão ter que subir. E a RVL, a Rev também vai ter que subir. A Rev já tá ali com 6 abates. O Crack já vai metendo ali o pé. Temos aqui na visão do Campus. A Rev já tá safe. Rev já tá safe. A 4-1 também tá safe. O Waze ali tá tomando muita bala. Tomou muita bala ali para os jogadores da S. Temos aqui o cientista ali marcando. Isso também. O cientista ali marcando. O cientista tomou bala e meteu o pé. Caiu. Cara 98. Foi pro chão, mas vai dar para salvar ali o cientista. É eles que estão fazendo ali os jogadores da. Eles estão fazendo ali os jogadores da RVL Revolution. O campus da Rev foi eliminado ali. Não sei como. Temos visão aqui do Greg da S. O Corno levou ali o último jogador de Ricos. Família, 11 vivos. Temos aqui a visão do Cray da Zera tomando muita bala ali. Tem uma visão aqui da RVL. O Hyper vai ali rajando o gelo. Mano, o Hyper tá de Barret e não tá dando dano. Mano, o cientista já levou ali, era o último jogador da Mouse Crushers. Temos aqui a visão do Corno. O Macone já levou o Reven. Mano, entendi nada, família. Entendi nada, tropa. 9 jogadores ali vivos. Vamos puxar aqui a visão. A Rev e a RVL vem muito forte ali pro Boia. O Diablo já meteu ali um capinha pra cima do jogador da. Pra cima dos jogadores ali da. Mano, jogadores de que, tropa? Leu o rodapé. Leu o rodapé, família. Leu o rodapé também aqui na visão do Corno. O Corno vai pegar ali. Mano, tá entendendo nada, tropa. Tá entendendo nada. O Hyper aqui tá de uma Barret. Temos aqui a visão do cientista que já levou ali o Corno da 4-1. Só sobrou o Malone. O Alaj tá sem kit, tropa. O Hyper levou ali o Greg. O Alaj ali tá sem kit. Família. O Alaj foi eliminado ali. O Alaj já foi eliminado. Sobrou. É 3x1. 3x1. A RVL ali. Mano, o Donald queria oprimir, tropa. O Donald queria oprimir. Foi até de pistola de cura. É um 3x1 aqui entre. Foi um 3x1 aqui. A RVL que estava liderando o grupo A, o grupo B. Saiu aqui com buia com 7, 9 abates. Então essa aqui foi a segunda parte do dia. A primeira para o grupo B e o grupo C. Apreciei aqui a tabela de estatística. E tamo junto, é nóis, tropa.